Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre os micro-organismos. Na verdade, para encerrar este volume 1, nós vamos trabalhar os micro-organismos, tanto o lado positivo deles, o que eles nos trazem de bom, e o lado negativo, as doenças que eles nos causam. Nós vamos começar na página 18, lá na nossa conexão. Olhem as imagens ali. Temos a imagem de medicamentos, de um posto de gasolina, do carro sendo abastecido, de um alimento lá em cima que é um iogurte. E aí eu quero que vocês respondam as 3 perguntinhas lá na conexão. Você sabe como é feito o iogurte? Já ouviu falar de lactobacilos vivos? Onde você ouviu falar? E os pães? De que modo a massa cresce, deixando-os fofinhos? Bom, na natureza, existem seres vivos que são tão pequenos que nós só conseguimos enxergá-los usando um aparelho específico chamado microscópio. Esses seres vivos são chamados de micro-organismos. Existem vários. Hoje nós vamos trabalhar 2, as bactérias e os fungos, e o que eles podem nos favorecer, o que eles podem ajudar a nossa vida. Lá na página 19, tem a imagem de uma bactéria. É o primeiro micro-organismo que nós vamos trabalhar nesta aula. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma única célula. Esta célula é uma célula muito simples. Se vocês observarem na página 19, com atenção à imagem da bactéria, vocês vão perceber que tem a membrana plasmática, que é como se fosse um cercadinho da nossa célula, e dentro dele um emaranhado roxo. Esse emaranhado, que parece um fio de macarrão enrolado, é o material genético da bactéria. Ele fica assim, solto dentro da célula. Algumas bactérias vão possuir cauda, que se chama flagelo, e algumas vão possuir pelinhos, e aí depende o tipo de bactéria. Algumas bactérias podem sim nos causar doenças, mas hoje nós vamos trabalhar o que a bactéria pode nos oferecer, tanto na indústria farmacêutica, na indústria estética, como também na produção de alimentos. Vamos lá para a página 21, a professora vai pular, tá? Primeiro a gente vai na página 21. Na página 21 tem um iogurte lá em cima. O iogurte é um alimento feito pela ação de bactérias lactobacilos. O que eles fazem? Quando a gente faz iogurte, não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de fazer iogurte em casa, a gente pega o leite, coloca essa bactéria no leite e ela vai fermentar este leite. Ela vai comer parte do açúcar, através dessa fermentação, e vai liberar, a própria bactéria libera, um ácido. Este ácido, ele vai azedar o leite, e assim a gente tem a produção do iogurte. Da mesma forma, a gente tem produção, por exemplo, do vinagre. O vinagre, a gente pega o álcool, coloca uma outra bactéria, ele azeda este álcool e forma o vinagre de álcool, aquele transparente que a gente usa em saladas. Temos também no nosso livro os fungos, micro-organismos que também podem nos causar doenças, mas, como a professora já disse, hoje nós vamos trabalhar os benefícios. Agora a gente vai voltar lá na página 20. Na página 20 tem o desenho de um fungo, de um pão mofado. E embaixo o desenho de um pão bem bonito. O fungo, para nosso benefício, ele é responsável, por exemplo, na fabricação de pães. Quando a gente faz a massa de um pão, a gente coloca como ingrediente o fermento biológico. O fermento biológico são fungos microscópicos e aí ele vai fermentar esta massa de pão. Quando ele fermenta a massa de pão, ele solta como resultado desta fermentação o gás carbônico. E aí a massa vai crescendo, porque ele vai soltando ar dentro desta massa, e aí a massa fica bem aerada. Quando a gente leva o pão para assar, a gente acaba eliminando os fungos de dentro do pão. Então, é um produto que um micro-organismo fez para a gente, para o nosso consumo. Seguindo adiante, lá na página 22, ele vai trazer para a gente
Micro-organismos na indústria farmacêutica. E aí esse texto, ele traz para a gente um fungo que foi muito importante na indústria farmacêutica e também bactérias que são utilizadas também na indústria farmacêutica e na indústria estética. No desenho da página 22, tem o desenho de um homem, né, olhando de lado ali. Ele se chama Alexander Fleming. Ele foi o médico e pesquisador que descobriu um remédio muito importante que revolucionou a medicina, que foi a descoberta da penicilina. A penicilina é um medicamento produzido por um fungo, Penicillium, por isso o nome penicilina. Ele estava no laboratório dele, cultivando bactérias, e ao lado ele deixou esse fungo, esse penicílio. E aí ele percebeu que as bactérias da plaquinha que ele estava cultivando, próximos ao fungo, não cresciam, elas morriam. Então, ele percebeu que os fungos estavam fazendo um medicamento, um remédio para eliminar as bactérias. E isso foi chamado de antibiótico penicilina. Além dos fungos, as bactérias também podem ser usadas na indústria para a produção de insulina, que é um hormônio que as pessoas que têm diabetes precisam injetar. Então, em laboratório, as bactérias são estimuladas a produzir este hormônio e este hormônio é usado para pessoas que têm essa dificuldade, né, no seu corpo de produzir a insulina. E também as bactérias produzem a toxina botulínica, que é o Botox, utilizado também na indústria estética para amenizar as rugas. Na página 23, ele vai trazer outro benefício ainda dos micro-organismos, que é a produção de combustíveis, o etanol e o biogás. Quando a matéria ela está se decompondo, ela está apodrecendo, ela libera um gás. Esse gás a gente chama de metano. Ele pode ser utilizado como fonte de energia. Então, os micro-organismos vão decompor essa matéria e produzem esse gás usada como biogás. Também na produção de combustíveis, que é o álcool que a gente pode abastecer lá no posto de gasolina. O álcool, a produção dele é exemplificado na página 23. É feito através da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é moída, é colocada num recipiente e ela vai ser fervida. E aí, junto a isso, né, vai acontecer o processo de fermentação. Neste processo, o micro-organismo vai liberar um álcool e esse álcool vai ser utilizado como combustível de carro, o álcool etanol, que a gente chama. Então, são várias utilidades dos micro-organismos. Para que a gente possa encerrar esta aula sobre as coisas boas que os micro-organismos nos trazem, vem uma série de atividades da página 24 até a página 26, onde está o banco de dados. A professora só quer enfatizar com vocês a atividade número 6, da página 25. Eu separei esta atividade, né, porque ela mostra um outro benefício dos micro-organismos, que acontece dentro do nosso próprio corpo. Então, observem lá na página 25, tem um texto, e o texto fala assim, ó, tem uma bactéria chamada Escherichia coli, que vive no intestino e faz parte da nossa flora normal. É ela que produz a vitamina K para os humanos. E não é somente com os humanos, não. No estômago da vaca, tem uma bactéria que ajuda na digestão da grama. Então, é um benefício que acontece dentro do nosso intestino. Dentro do nosso intestino, nós temos uma série de bactérias, a gente chama de flora intestinal, flora bacteriana, que ajudam a não só digerir o alimento, como também produzir vitamina para o nosso corpo. Esta vitamina K, que essas bactérias produzem, elas são responsáveis pela nossa coagulação sanguínea. Então, é um benefício que nós temos no nosso próprio corpo. Prestem bastante atenção nas atividades e façam com bastante capricho. Até mais!